retornamos às atividades do terceiro Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Para compor a mesa, chamamos a professora Ângela Espíndola e seus convidados, professor Laurence Flores Pereira e professora Vera Caram de Chueri. Muito boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos à organização do evento. Gostaria apenas de fazer um registro especial aos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, que não mediram esforços para estar aqui hoje conosco, prestigiando e testemunhando esse evento. Continuando, então, as discussões dessa noite, nós temos aqui o professor Laurence Flores Pereira, pós-doutor em Letras em Massachusetts, Estados Unidos, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Também a professora Vera Caram de Chueri, com doutorado em Filosofia pela New School for Social Research, e atualmente professora associada de Direito Constitucional do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, nos programas de pós-graduação, de graduação e pós-graduação. Passo imediatamente, nós vamos alterar um pouquinho da ordem da fala dos palestrantes. O professor Laurence começa a fala e, na sequência, a professora Vera Caram, e depois nós abrimos aos debates. Professor Laurence, bem-vindo. Bom, eu tinha vindo aqui hoje para falar sobre Sebald, né, sobre Austerlitz, né, mas como a discussão começou a se voltar cada vez mais para Shakespeare, né, e eu me senti intimidado com o assunto, eu gostaria, na verdade, de continuar esse assunto sobre a vingança, visto, obviamente, porque ela se articula muito bem com os problemas do direito, né, porque a vingança, aparentemente, pelo menos para nós, para a contemporaneidade, ela é a não justiça, né? A verdade é que na época de Shakespeare não era tão claramente assim, tá? A vingança, havia leis muito claras, obviamente, que tinham sido baixadas ainda antes mesmo de Elizabeth, né? No sentido de controlar, por exemplo, os desafios, as vinganças entre a nobreza, os homens da nobreza, que eram práticas normais, eram práticas legais, por exemplo, entre os anglo-saxões, e que foi gradativamente sendo abolido, né, por várias instituições jurídicas que foram se firmando na história do direito, não só do direito, mas das leis, etc., na Inglaterra, né? Mas ainda, na época de Shakespeare, ainda é visível, assim, nos documentos, né? Nas discussões entre os politicólogos do período. Há uma discussão, por exemplo, entre França e Inglaterra, né? Se, por exemplo, um homem do povo aqui entendido, obviamente, como aristocracia, né? Aquele que vai até o parlamento, que havia uma espécie de representação, mesmo na época, tinha o direito de matar um tirano, por exemplo, né? Quer dizer, matar um rei é um crime, não há dúvida, qualquer um que mate um rei é culpado de qualquer modo, porque, afinal, o rei é ungido. Então, existe toda uma ficção, como a gente conhece a partir de Kantorowicz, existe toda uma ficção jurídica, né, que parte lá do medievo, que funde a teoria da realeza no mundo medieval com as concepções crísticas, isto é, da unção divina. Cristo não é um homem, ele é um homem, digamos assim, que possui digamos, uma parte de si divina, né? Não uma parte, mas ele é isto. Ele é Deus encarnado. Ora, do mesmo modo, os reis eram ficcionalizados, eram representados nesses textos jurídicos, né, obviamente. Em alguns desses textos jurídicos, isso foi se adensando ao longo da Idade Média como figuras, representações divinas. Então, em Shakespeare, você vai ver, assim, a peça mais característica em Shakespeare, onde aparece essa figuração do rei divino, aliás, sendo derrubado, né,
é em Ricardo II. Ricardo II é um rei que está toda hora reivindicando para si, né, o direito divino. Bolingbroke, que é o rebelde, o nobre rebelde que usurpa esse reino, né, ele está dizendo o seguinte: não, obviamente eu reconheço esse poder divino, mas há certos modos que nós podemos fazer diferentes, né? Ele não pratica vingança como Macbeth, ele cria uma espécie de teatro político-jurídico, né, que permite dar um certo ar de legalidade à sua usurpação. Então, aqui nós estamos naquela região dos meios termos, na região de como é que você realiza o seu desejo em Shakespeare, né? E há vários modos. A simpatia de Shakespeare por Bolingbroke, que é alguém que derruba um rei, né, que, portanto, é condenável, você não vai encontrar em todas as peças de Shakespeare. E o exemplo maior, obviamente, é Hamlet, onde a questão da vingança é levantada. A tragédia de vingança é uma adoção, na época, pelo teatro shakespeariano, que antes de tudo está assimilando, né, uma tradição latina, de Sêneca, onde tem essas vinganças cruéis, né? Então, as primeiras peças de vingança são extremamente cruéis, elas geralmente estão relacionadas, isso é uma coisa muito interessante, elas geralmente estão relacionadas àquilo que o Girard levantou com o ressentimento, né, de alguém que é injustiçado, de fato, né? Só que em Kyd, que é o primeiro a escrever uma tragédia de vingança, ou um dos primeiros, né, ele escreveu uma peça que se chama Tragédia Espanhola, a vingança se dá de um inferior contra um superior, né? Então, é realmente assim um pouco aqui o ressentimento daquele que teve as suas honras mínimas de homem menor, né, violadas pelaquela aristocracia que calunia, que faz o diabo, né, com seus inferiores. Então, nesse tipo de peça, eu sempre pensei assim, né, esse tipo de peça, ele existia porque havia também uma recepção desse público, né, um ressentimento secreto, né, desse público de Londres, né, com a sua própria aristocracia, com os seus próprios reis, que obviamente não podia ser expressada em termos abertos. Se fosse, o cara seria imediatamente condenado pelas palavras. Você era condenado por palavras na época de Shakespeare, a tal ponto, né, que a representação de Ricardo II, logo depois de uma rebelião de nobres, né, contra a rainha Elizabeth, gerou uma consulta, né, uma consulta junto aos atores, junto aos homens de teatro que encenaram essa peça, se eles tinham a intenção, ao encenar essa peça, de excitar o público, de levar o público a se unir à rebelião que estava fracassada, né, que estava se fazendo na época. Então, notem, existe toda uma relação da vingança, da representação. A vingança, às vezes, é uma representação contra o poder, né, mas, às vezes, não é, simplesmente. E aí que está o ponto, né, que eu acho que é uma coisa interessante em Hamlet, que muitos chamam Hamlet de uma peça baseada nas peças de vingança, isto é, existe um ponto, um rei é morto, né, ilegalmente, e usurpado, o irmão Claudius toma o poder, casa com a mãe de Hamlet, não tem pior combinação, né, e vai ter uma vida feliz com isso. Ora, coloca um problema totalmente diferente, porque Hamlet é príncipe, certo? O que a morte de um rei, do ponto de vista teológico, ela é um crime que, obviamente, não pode... A vingança é esse crime, obviamente, na concepção politicóloga, dos politicólogos do período, a vingança, essa usurpação, ela não pode ser feita por um homem comum, um homem baixo, né? Mas talvez, alguns politicólogos levantavam, fosse o único modo de reestabelecer a lei, porque o rei é a lei. Vocês notem bem, desde que feita pelo imediato depois do rei, o príncipe.
Então, a vingança é uma possibilidade, sim, mesmo em Hamlet, em termos de política. Eu não acredito que Shakespeare tenha uma intenção pacifista, digamos assim, mais iluminista a respeito da vingança, mas eu acho que pelo caminho, né, da observação dos fatos que naturalmente surgem na própria representação das peças, que ele levava muito a sério ao criar um personagem com essas características, como ele reagiria a tais e tais fatos, né? Cria-se uma peça-problema, não simplesmente porque ele tinha, digamos assim, uma agenda política, né, pronta, né, contra a vingança. Agora eu vou escrever uma peça para dizer a vingança não é boa. Não havia isso. As peças de vingança eram populares, né? Seria um fracasso econômico, inclusive, tirar a possibilidade, né, de, digamos assim, tirar a última cena de Hamlet, onde todo mundo fica morto no palco, etc. Era necessário essa catarse final, porque era teatro, não era teatro civil, não era teatro de cidadão, não era teatro ateniense, né? Era teatro que era, inclusive, que existia às expensas do público, né? que era um empreendimento privado, que precisava sobreviver, e para isso precisava, obviamente, excitar o interesse do grande público. E na verdade, o que eu penso sobre a particularidade de Shakespeare com relação a essa atitude, a vingança, né? Que é o antijurídico, a antilei, é também, né, o interesse de como se dá o funcionamento humano por dentro do ressentimento humano por dentro, né, e de como, né, outros tipos de emoções, por exemplo, em Hamlet, a história da sua mãe, por exemplo, né? Hamlet poderia muito bem se vingar contra Claudius, né? Mas se vingar contra Cláudio, sem que isso fique explicado para sua mãe, sem que sua mãe admita que essa vingança é justa, né, seria cair, né, numa situação de injustiça, de agir injustamente, né? Então, Shakespeare, eu tenho muito essa impressão, né, que Shakespeare explora a vingança a partir de uma observação do humano, né, que leva a essa complexidade, né? Mas é verdade, por outro lado, né, que há em Shakespeare uma compreensão da falência da ética da vingança, da falência da ética da guerra, né? Lembrando que em Hamlet inicia justamente com uma situação de guerra, né? E inicia também com uma situação de possível vingança, né? No entanto, Shakespeare desenvolve essa dupla polaridade da peça, que coloca de um lado assim um mundo antigo, o mundo da guerra, do velho Hamlet, de um homem que é descrito como um guerreiro medieval, né, da velha estirpe, forte, que em qualquer situação de batalha vai trucidar o inimigo, vai sangrá-lo sem nenhuma culpa, sem nenhum problema de consciência, para uma passagem desse mundo, que é o mundo da honra, né? A vingança está dentro da ideia de honra no mundo medieval, da nobreza, não do cristianismo, mas os dois estavam em constante conflito, né? O que acontece? Existe um novo sujeito, é o sujeito da corte. É o homem que é educado dentro das cortes e que, portanto, está dentro do aparelho de Estado, do novo aparelho de Estado, que começa a ter essa complexidade que interessou tanto a Foucault, por exemplo, né? E que entra dentro de certas categorias de pensamento, que se coloca dentro dos círculos de deliberação, né, novos que existem e que, obviamente, ocorrem no centro dessa instituição da corte. Ali não há, obviamente, lugar mais para o tipo de processo jurídico arcaico. E Hamlet é, da raiz do pé até a cabeça, esse homem, né, que é o homem do humanismo, pós-humanista, quero dizer, né?
o humanismo entendido como o período de Thomas More. Então, é uma compreensão disso. E isso já estava presente. Shakespeare, a gente sempre esquece isso, né? Shakespeare, ele não é um inventor do humano, né, antes de tudo. Né? Vamos esquecer essa história, né, de que Shakespeare é um inventor do humano. Não, ele não é. Teve Santo Agostinho antes, né? Teve Santo Agostinho. Esse tinha várias camadas de consciência. As Confissões mostram essas várias camadas. Então, Hamlet não é o primeiro sujeito da consciência moderna, de jeito nenhum. Isso é um mito da crítica dos anos 70, 80, que a gente tem que realmente abandonar. Não sei como ela foi aceita, né? Mas, de qualquer modo, existe, obviamente, no século, nesse período de Shakespeare, um interesse, né? Não simplesmente a aparição do subjetivo, da subjetividade, ou ainda, a gente pode melhorar isso, da interioridade, né? Existe uma aparição da interioridade e um interesse de falar sobre ela, né? que se origina de um texto assim, que é muito importante, que é anterior a Shakespeare, que são os ensaios de Montaigne, que tem inúmeras passagens que são verdadeiras confissões, e outras passagens não são tanto. Mas há uma característica nesse texto, é que nele vai tudo. Nele entra tudo que é possível, que surgiu na cabeça de Montaigne e que ele acha digno de discutir. Sempre falo, né, que Montaigne começa com um assunto e termina com outro inteiramente diferente. Né? Por quê? Basicamente porque ele é essa erudição ciclópica, mas também ele abre o jogo, né? Mostrando na sua complexidade todas as suas reflexões, as suas quase às vezes em forma de solilóquio. Esse texto, né, ele foi traduzido para o inglês, não traduzido para o inglês, mas possivelmente teve uma recepção no inglês e depois teve, obviamente, uma tradução, né? Nós não sabemos se Shakespeare leu esse texto diretamente, mas nós sabemos que um grupo de pessoas em volta de Shakespeare, né, Cornwallis, por exemplo, né, tiveram um contato direto com os ensaios de Montaigne. O que acontece exatamente, né, em Shakespeare? Vou desenvolver Montaigne dá, digamos assim, a liberdade para Shakespeare para desenvolver aquilo que a retórica teatral não permitia. A retórica ela era muito fechada dentro de certos encadeamentos, né? Por exemplo, a retórica da vingança, né? E que eram muito baseados, obviamente, nas antigas tragédias. Ora, essa abertura, né, da observação que faz Shakespeare, digamos assim, por abaixo, né, a tese do teatro de vingança. Às vezes eu me pergunto assim, foi deliberado? E essa questão que tu levantaste, né? Ela foi deliberada ou é algo que a própria complexidade desses discursos que estavam aparecendo na sua época, que eram obviamente promovidos pela revolução da imprensa no período, né? Que estão produzindo essa densidade de temas. É por isso que a obra, comparando Shakespeare com Marlowe, por exemplo, é uma obra no qual você vê, obviamente, tu vê bastante retórica, né? Mas ela é muito mais polifórmica, né? Tem muitas formas, né, dentro desse texto. A gente lê em inglês, isso aí é uma coisa muito impressionante, porque é um texto com muita textura, muita rugosidade. Você ouve desde ensaios de alquimia, né, até o texto médico. Por exemplo, quando o Lear fala de histeria passio, ele está falando da histeria, que é a doença do útero, o útero movente, que eles chamam, né, o útero que se move. Era uma doença da época. E ele estava se auto-ironizando, eu estou com uma doença de mulher. Né? E Shakespeare estava lendo todas essas coisas. Então, é uma erudição ciclópica que assim, bem no gênero do Renascimento, ele imediatamente utiliza, ao contrário de hoje. Nós pegamos essas coisas e estudamos, né, e colocamos ela dentro de um certo discurso, né? Ele imediatamente assimilava isso e por isso dá essa impressão de uma erudição infinita, né, que torna muito complicado, né, as narrativas fechadas.
né? As narrativas imediatas, há muita tensão textual na época de Shakespeare. Eu acho que isso é um ponto que é importante. Então, nisso também, muito parecido conosco, né? Porque de manhã nós estamos lendo um crítico, depois, no dia seguinte, temos que juntar tudo isso, né? Ele estava sofrendo um impacto da imprensa da época, semelhante ao que nós estamos recebendo hoje, obviamente guardadas devidas proporções. René Girard, não o Girard, mas o René Girard, ele tem uma tese a respeito da história da vingança de Hamlet que é muito curiosa. Ele diz o seguinte, que o dia virá, né, em que, no novo mundo, onde não existe também nem o pensamento da vingança, né, em que os críticos vão se perguntar assim, mas o que essas pessoas estão querendo descobrir, por que ele não se vinga? Por que Hamlet procrastina, né, como se diz, na sua vingança? Que o grande problema de Hamlet por muitos anos para a crítica foi por que Hamlet não se vinga, né? Se perguntavam, e daí as explicações psicológicas. E o René Girard diz o seguinte, pensarão simplesmente que tivemos 2 séculos de crítica sanguinolenta. Lá. Muito obrigado. Continuando nas discussões do painel Guilty or Not Guilty, grandes criminosos da literatura ocidental, professora Vera Caram, de Sueri. Eu vou usar esse daqui. Pode ser? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor André Caram Trindade, em nome de quem eu também gostaria de cumprimentar todos os meus interlocutores aqui nesse evento, meus amigos, e agradecer a esta instituição que, pela segunda vez, não é, muito generosamente me convida para participar desse evento que, de fato, tem feito a diferença nas discussões de direito e literatura no Brasil e fora dele. Também esse fabuloso auditório bastante inspirador. Então, logo eu recebi a sugestão do título, né, Guilty or Not Guilty, Grandes Criminosos da Literatura Ocidental, eu pensei imediatamente no Raskolnikov, do Dostoiévski, mas essa foi uma obra que me causou muito incômodo quando eu li, quando trabalhei com os alunos, incômodo existencial. Então, imediatamente desisti. Depois, eu li recentemente o livro do Bernardo Kuczynski, chamado K, que conta a história, é ficção, é meio ficção, meio não ficção, conta a história do desaparecimento, da tortura, do desaparecimento da sua irmã, Ana Rosa Kuczynski, e pensei que seria, para mim, significativo falar nos estados autoritários como os grandes criminosos da literatura ocidental. Mas, imediatamente, relembrei que o ano passado eu falei algo sobre memória, verdade e justiça e quis escapar desse tema. Aí, Ricardo III apareceu para mim. Então, eu vou falar de Shakespeare, que apareceu Ricardo III. Não sou uma especialista, estou ao lado de um grande especialista, ouvi um outro especialista, então, e também não vou falar nada de original. Eu vou fazer uma espécie de resenha do capítulo de um livro da filósofa Agnes Heller, que se intitula The Time is Out of Joint, né, que é uma passagem shakespeariana que diz muita coisa, onde ela fala do Ricardo, discute Ricardo III, e então
com algumas inserções minhas, mas basicamente é uma resenha do trabalho da Agnes Heller, a quem eu agradeço também pela inspiração, não é? E pela sensibilidade que foram determinantes na minha formação e também na minha escolha. Eu vou começar pela passagem talvez mais conhecida, que está na última fala, que é, em inglês se diz a horse, my kingdom for a horse, né? Um cavalo, meu reino por um cavalo, que traz toda uma ideia de contingência que, para mim, ela alinhava a tragédia, né, em Ricardo III. Enfim, Ricardo III é essa peça de Shakespeare na qual nós podemos identificar um grande criminoso da literatura ocidental, né? O próprio personagem que dá nome à peça, Ricardo III. Ricardo III é um verdadeiro tirano, não é? Ele representa, e essa é o insight da Agnes Heller, ele representa o que Kant chamou de mal radical. Há um filósofo da Unicamp, o Oswaldo Giacoia, que afirma que, pelo menos até o século XVIII, mais particularidade com a inflexão decisiva representada pelo programa crítico de Kant, as figuras do mal, do negativo, do erro, do pecado, sempre foram consideradas em chave negativa, como afastamento e defecção, como privação em relação a um padrão positivo de bem. Assim, o mal moral seria uma privação do bem, o que desde os antigos era incompatível com a própria noção de ser. Nesse sentido, segundo Giacoia, o mal, o erro, o falso, o vício, o feio e o injusto sempre foram considerados como ausência de realidade, e na medida em que o ser, isso que é real, sempre foi considerado como sinônimo de perfeição. Portanto, o mal seria a ausência de perfeição. Só o ser ou a perfeição seria dotado de estatuto positivo, e qualquer afastamento em relação a esse parâmetro é mal defectivo. Assim, o mal e todas as modalidades do negativo podiam ser interpretados como não ser, como carência de positividade e perfeição, vacuidade pela qual ninguém, muito menos Deus, poderia ser considerado agente responsável ou modo de causa eficiente. Eu estava citando o Giacoia. Segundo Kant, nenhum mal moral é inimputável. Nada pode ser objeto de juízo moral que não seja nosso próprio ato. No caso do ser humano, a sua vontade pode ser determinada tanto pela lei moral da razão, quanto pelas inclinações sensíveis. Há uma inclinação da vontade humana para se afastar do dever ser. Há uma propensão para o mal na natureza humana. Ou melhor, a natureza humana, vai dizer Kant, é corrompida em sua raiz. Daí a ideia de um mal radical. Portanto, o mal radical não é um caráter inteligível da espécie, caráter que se enraiza no homem
mas que, segundo Kant, deve ser dominado. Pois bem, Ricardo III é um tirano, mas totalmente irracional e calculista, e, como tal, radicalmente mau. Segundo Heller, os mecanismos de tirania em Ricardo III podem ser, de certa forma, generalizados para todos os tipos de tirania. E, especialmente em Shakespeare, tirania é talvez a forma mais abstrata de regra. Shakespeare adverte acerca da possibilidade de se lançar em governos tirânicos e sobre a experiência desastrosa que eles representam, tanto para os cavaleiros, quanto para os plebeus, mas também para os próprios tiranos. É por causa do mecanismo abstrato das tiranias em Shakespeare que o papel de Ricardo III poderia, diz Agnes Heller, muito bem se adequar a Hitler ou a Stalin. Não há mesmo a necessidade de modernizar a história para se ter uma adequação perfeita, ou, dito de outra maneira, não é preciso esforço algum para reconhecer a essência política do presente no passado. O que significam os mecanismos de tirania, né? Significa que opinião contrária alguma é admitida. Significa que discordância alguma é admitida. Ou há uma absoluta submissão ao tirano, ou é a morte. Essa é a lógica da tirania. Ainda, o tirano não admite o condicional, o se. Há uma passagem no Ricardo III que, não sei se é Clarence, qual que fala no condicional, e ele pega o se e, né, decapita. Então, justamente aí, nessa impossibilidade do condicional que, não é, reside essa radicalidade do mal, ou ao contrário, o mal radical, e da onde se desdobram esses chamados mecanismos da tirania. Ricardo III é justamente o tirano nessa trama, e todos os demais personagens são suas vítimas. Não sei se Anne pode ser considerada sua vítima, mas, enfim. Ele é um tirano racional e racionalista, um tirano perspicaz, que age movido pelo trabalho e pelo destino de uma tirania radicalmente mal. Agnes Heller vai fazer o seguinte comentário: Ricardo III é uma peça simples, na opinião dela, uma das mais simples tragédias shakespearianas. Seus personagens são estáticos, ela entende que eles não se reinventam na trama, não é? De forma que parece tudo muito previsível na peça. E ainda ela comenta, talvez isso tenha tornado a peça tão popular. Entretanto, o caráter estático e complexo desse particular espírito do mal fez de Ricardo III um dos papéis mais prestigiados para serem encenado pelos atores. O jogo de Ricardo III, durante um tempo, é esconder sua essência, parecendo ser outra pessoa e não quem ele realmente é. Ou seja, parecendo ser uma pessoa diferente do que realmente ele é. Ele tem prazer nesse jogo. Nesse jogo, ele exerce o seu sadismo e o faz em relação aos outros, de forma a submetê-los à tortura, enganando-os, infringindo-lhes castigo e dor, e, por fim,
os destruindo. A única pessoa indestrutível em Ricardo III é Margaret, na medida que ela é um fantasma ativo e que já perdeu absolutamente tudo. Então, sobre ela ele não tem poder, ele não pode chantageá-la, não pode torturá-la e não pode matá-la. Por sua vez, um fantasma pode torturar e matar através da sua praga ou da sua maldição. Ricardo III se escolheu, isso a Agnes Heller sublinha, ele se escolheu como um espírito mau. E isso, segundo ela, já aparece na sua primeira fala, quando ele diz o seguinte: pois eu, neste ocioso e mole tempo de paz. Só um detalhe, eu tinha destacado o texto, a passagem da obra em inglês, e depois me dei conta que eu tinha que ter olhado a tradução. E daí, no caminho, eu olhei uma tradução que eu não sei se é confiável, porque eu olhei na internet. Então, peço desculpas se não for uma boa tradução. A passagem diz assim: pois eu, neste ocioso e mole tempo de paz, não tenho outro deleite para passar o tempo, afora espiar a minha sombra ao sol e cantar a minha própria deformidade. E assim, já que não posso ser amante que goze estes dias de práticas suaves, estou decidido a ser um vilão ruim e odiar os prazeres vazios destes dias. Ricardo III não se tornou radicalmente mal porque ele escolheu o mal, mas porque ele se escolheu como mal. Ele justifica a sua vilania por causa da sua má aparência, ou seja, esta o fez ter uma alma má. Como se a sua perversidade decorresse da sua feiura, não é? E do desgosto da sua mãe pela sua aparência deformada. Ou seja, uma alma deformada habita um corpo deformado. Shakespeare explora esse preconceito, embora não creia nele. Na medida em que isso vale não só para Ricardo III, não sei o que o Lawrence acha, mas para outras peças shakespearianas, Shakespeare desconfia do que é determinado, seja pela natureza, seja pela tradição. Porque para ele é sempre uma escolha em favor ou da natureza ou da tradição, ou em favor dos dois em sentidos diferentes. Nada é determinado, já está determinado. Pois bem, Ricardo III era, de certa maneira, o filho favorito do pai, embora isso não o tenha impedido de ser um vilão, de se escolher como vilão, e a sua escolha sobre si mesmo se impôs a esse vínculo de filho, de forma que, ao se escolher como um vilão, como um bandido, como um criminoso, não houve outra opção que não se escolher também como deformado, como feio. Porque, por outro lado, ele era odiado pela mãe, né? Havia uma repugnância da mãe em relação a ele. Aí vem outro insight muito legal, muito interessante da Agnes Heller, quando ela diz que aquele que se escolhe como radicalmente mal ultrapassa todos os limites e seus atos são imperdoáveis. No tempo de Ricardo III, os limites eram estabelecidos por Deus e pelos 10 mandamentos. E assim, ao se escolher como mal, ele quebrou todos os limites, todos os mandamentos, e, de fato, ele infringiu todos. Ricardo III se escolheu como Satanás, como aquele
que se opõe a Deus como o oponente de Deus, e esta foi uma condição para o drama, né, que caracteriza a tragédia. Essa figura do adversário, do oponente, é fundamental para que o personagem se mostre, né? Em Ricardo III, aquele não é humano, pois todos os humanos sucumbem a ele. Interessante, também isso é controverso, mas é interessante ver que na batalha em que Ricardo III é vencido pelo seu oponente, o seu oponente, Richmond, é uma espécie de outsider, não é? E que ele vai chamar de inimigo de Deus, né? Inimigo de Deus. Os que apoiam a vitória de Richmond, né, o príncipe de Deus na batalha, são os fantasmas, os espectros, os quais não podem ser mortos, porque eles já estão mortos. Os espectros do assassinado são os ajudantes de Deus. Assim, é possível afirmar que o adversário ou o oponente de Ricardo III, de certa maneira, é o próprio Deus. Ricardo III quer vencer a batalha contra Deus, no mundo terreno. E, na opinião da Agnes Heller, isso justifica o fato de haver tantos monólogos na peça, pois Deus não conduz diálogos no teatro de Shakespeare. Há um caráter satânico de Ricardo III, que talvez explique o título da peça, A Tragédia de Ricardo III, ou seja, é uma tragédia de um homem absolutamente perverso, mas que também pode ser um herói trágico, porque ele é o oponente de Deus. No entanto, um homem carismático, o carisma do mal. Se observarmos bem, todo bandido, todo criminoso é um homem carismático. Shakespeare cria um personagem que, ao ser o oponente de Deus, agia não somente no palco da existência, mas também no palco histórico-político. O mal absoluto é representado como o tirano absoluto. Shakespeare teve que nos apresentar o retrato mais abstrato dos mecanismos da tirania, mas com o retrato mais concreto do mal encarnado. Desta forma, Shakespeare une características do tirano mau com as características do Satanás. E aqui, Heller vai fazer uma relação de Ricardo III com o livro de Jó, né? E vai dizer que, ao contrário do livro de Jó, é Ricardo III e não Deus que faz o homem e a mulher experimentarem se podem suportar e resistir ao mal, ainda que sejam tentados, seduzidos para isso. Apesar da sua... Tem tempo ainda? Tá, estou já quase no final. Apesar da sua aparência deformada, Ricardo III não tinha sentimento de inferioridade ou complexos. Ele era muito autoconfiante na sua superioridade, enquanto esse espírito maligno e tentador. Ele tinha as grandes habilidades do diabo, a começar pela principal, não reconhecia limite algum. Ele agia como desejava, ou seja, não havia o mundo dos sonhos e o mundo da vontade. O mundo era este, o dos objetivos a alcançar e não dos sonhos. Nesse sentido, tudo era possível, tudo poderia ser feito, todos poderiam ser tentados, toda vontade poderia ser enfrentada e submetida à sua vontade. Isso acontece porque não ter limites também pode significar não ter consciência. E consciência, uma passagem que ele diz isso,
nos torna covardes. Nos torna covardes. De alguma maneira, eu anotei aqui, está em Hamlet e reaparece aqui. Fiquei pensando bastante nesse aspecto. Ricardo III inflige medo, mas não somente um medo racional, um medo irracional também, na medida em que o homem, sem consciência, pode matar sem muito alarde, sem muito barulho. Tais atitudes, como infligir medo e abster-se do reconhecimento dos limites, o torna, por outro lado, um homem carismático, apesar do seu repugnante aspecto, e ele joga com isso, como se do carisma resultasse um tipo de charme, o charme do bandido, o charme do mal, não é? O charme do criminoso. Isso tem um efeito, de fato, demoníaco. E Ricardo III parece ser mesmo esse perfeito tentador. Shakespeare tem uma certa clareza desse jogo de tentação exercido por Ricardo III, não é? O que se vê já na primeira cena com Anne, quando ele a deseja, ela, não é? Que era a viúva do príncipe Edward. Também, e que posteriormente, não é, apesar do seu ódio, ela acaba se casando, né? Ela acaba se casando com ele. Também outro personagem feminino, é interessante pensar que os personagens femininos, as mulheres, acho que são 4 mulheres, às vezes elas aparecem como um coro, não é? Uma espécie de coro grego na peça. Mas, voltando, não é? Também Elizabeth, cujos filhos ele matou, tem esse jogo com Ricardo III. Ou seja, ele é um tentador e a fragilidade das mulheres é, de certa maneira, o que as faz se sentirem tentadas por ele. Para Ricardo, é um jogo que ele quer vencer e, para tanto, usa todos os seus poderes demoníacos e, mais do que isso, como Satanás, ele quer provar a verdade das suas convicções demoníacas, ou seja, de que todos, homens e mulheres, podem ser tentados pelo demônio. A ironia é que quando, não é, o vilão, o criminoso, se dá conta do seu sucesso em tentar as pessoas com seus poderes do mal, ele parece que dá um passo atrás, porque se sente com isso, paradoxalmente, enfraquecido. Há várias passagens que indicam isso, que eu vou pular para que a gente, né, para que eu possa avançar aqui no texto. O que aparece na peça é essa disputa, essa luta contra Deus e a consciência. Há uma exclamação, não é? Aliás, há algumas exclamações que justamente sugerem no enredo o triunfo do demônio, ao mesmo tempo que também sugerem o seu profundo arrependimento. E aí a referência, de novo, ao livro de Jó. Shakespeare também joga com o seu personagem, na medida em que os atos de Ricardo III são, ao mesmo tempo, satânicos, no sentido de que ele luta contra Deus, ou são contrários à vontade de Deus, ou ainda são execuções da vontade de Deus.
Para Margaret, Ricardo III é o inimigo de Deus e, ao mesmo tempo, um instrumento nas mãos de Deus. Deste ponto de vista, a peça também é uma teodiceia. Para Margaret, Ricardo é o espírito do mal, enquanto Richmond, não é? Enquanto para Richmond, ele é o tirano. No entanto, a gente poderia dizer que ele é tanto um quanto o outro. Esses dois elementos, espírito do mal e tirania, ou dito de outra maneira, o mal radical e a tirania radical, são centrais na peça. Isso faz com que a estrutura do seu enredo seja relativamente simples e a caracterização dos personagens principais relativamente abstrata. No entanto, o drama se torna propriamente um drama com a concretude de Ricardo III, isto é, esse jogo dele como um homem hipócrita, e às vezes ele aparece até como um comediante. Ele é também um ator, Ricardo III, ele adora encenar, nesse sentido, ele constantemente parece reinventar seus papéis e o faz sem qualquer limite. Ou seja, a sua encenação também é sem limites. E como todo bom ator, ele faz a plateia acreditar que ele é aquele que ele encena. E parece que todos acreditam nele e acreditam nisso, não é? Então, a sua aparência é tomada como se fosse a sua essência. Ricardo III sempre teve em mente o desejo de ser rei, não é? Mesmo antes do casamento de Edward e do nascimento de seus filhos. O fato é que ele sempre foi um homem sem limites, que não conhecia a diferença entre o devaneio e a realidade. Como ele já havia sonhado em ser rei, mesmo quando não apenas seus irmãos, mas também o rei Harry e o príncipe Edward estavam vivos, a concretização do seu devaneio exigiu nada mais do que se ver livre do resto. E isso, o Lawrence, durante o nosso trajeto Porto Alegre e Passo Fundo, chamou atenção para mim. Há uma espécie de loucura, não é? Você falou que uma espécie de psicopatia no Ricardo III, e talvez isso se possa ver na ausência da distinção entre o desejo e a realidade, não é? Então, o mal seria uma espécie de loucura, de psicopatia, nesse sentido aqui na peça. Pois bem, aqui eu já me encaminho para o fim da minha intervenção, generalizando um pouco. Os grandes criminosos, ou bandidos, ou tiranos, os radicalmente maus, são pessoas que não conhecem limites e não conhecem a diferença entre um desejo e um devaneio, não é? Entre a realidade e a ação. Eles são os enlouquecidos, tal qual foram Hitler e Stalin. Entretanto, isso não alivia o seu comportamento calculado, medido, racional. Poderíamos indagar se aí não há uma contradição, ou seja, louco e profundamente irracional. É incrível como, nesse aspecto, Shakespeare é historicamente, psicologicamente, muito sofisticado, na medida em que na medida em que ele sugere que loucura e racionalidade intencional não são mutualmente excludentes. Alguém pode ser obcecado, não é, ter uma ideia fixa, e ainda assim calcular todos os degraus existentes que se deve galgar para alcançar os seus objetivos, essa ideia fixa. E aqui eu posso dar um exemplo. Alguém pode ter a ideia fixa de que as prostitutas fazem mal à sociedade, então ter essa loucura, esse devaneio, e calcular
como, quando e aonde se poderia eliminá-las da sociedade. Pois bem, como quase todo criminoso, Ricardo III se aproxima da sua qualidade humana quando ele está perto de perdê-la, de ter a sua vida perdida. Ele está se desfazendo, mas ele se ergue e fala, não é? Eu coloquei minha vida sobre um cálculo. Ou seja, quando ele se escolheu como um criminoso, ele colocou a sua vida sobre um cálculo. Ao final, ele é um perdedor, mas jamais isso significa que Deus é o vencedor. Ele perdeu por azar, ele perdeu pelo azar da morte. Afinal, o mundo não é o mundo de Deus, nem o mundo do demônio. Quem vence Deus ou demônio depende do giro do dado, não é? Ou seja, para Ricardo III, a sua derrota é tão contingente quanto a vitória de Richmond. Nesse momento, né, no final da peça, ele abandona esse palco histórico-político e não volta mais a ele, nem mesmo em sua última fala sobre isso que a gente pode chamar a regra da contingência, quando ele grita, meu reino por um cavalo. O que, segundo Agnes Heller, pode ser interpretado como, quem liga para o reino? Ele luta a última batalha para viver de acordo com a sorte de um dado. Para tanto, um cavalo é necessário, não um reino. Né? O reino é vencido no plano histórico-político por Richmond, e no plano existencial, né, se há uma vitória, é essa retribuição divina que parece vencer. Há um final feliz em Ricardo III, que pode ser significado pelo retorno da paz. O que nos faz pensar, talvez, que, de um lado, Shakespeare não gostava mesmo da guerra, né? E é nesse cenário da paz, esse cenário de paz que retorna e que sugere que, depois dos personagens terem vivido no inferno, eles acabam acreditando na existência do céu na terra. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Laurence. Muito obrigada, professora Vera Caram. Sejam sempre muito bem-vindos ao CIDIL. Não abriremos a perguntas nesse painel. Convidamos a todos para amanhã de manhã participar da continuação dos trabalhos. Amanhã teremos o painel às 9h30 da manhã, o estigma da pena e os miseráveis, os desafios da reinserção social, com o professor Drayton e o professor Nelson Camata. Uma boa noite a todos. Reitero o convite para que jantemos todos juntos e falem com a Marlina. Uma boa noite a todos e até amanhã de manhã.